Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Sim? Ok, Sim. então. Alguém pode ler essa parte que tá em, sei lá, sublinhada, digamos assim? Eu posso ler. Pode ser, então. Tem seguido na vida uma direção egoísta, como fugir a encargos e fadigas, deixando de obter uma valiosa experiência de que, se querem ter êxito na vida, não podem consentir em ser separados. Não tem sentido a importância de ser fiéis nas pequeninas coisas, nem na obrigação para com seus pais, de ser verdadeiros e fiéis nos humildes singelos deveres da vida que se lhes encontram pela vida, passam por altos os ramos comuns de conhecimento, tão necessários à vida prática. Muito bem, muito obrigada. Então, essa parte aqui em específico foi tipo uma carta que a Ellen White escreveu para dois jovens, mas você pode ler como se ela estivesse escrevendo para você. Eu acho que isso muda muito a tua visão. Mas, durante esse capítulo aqui, ela vai falar sobre a importância do dever no nosso caráter. Porque, assim, vai depender também de questão de pais. Assim. Alguns pais não dão deveres para os seus filhos, fazem tudo sozinhos ou contratam alguém que faça, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E outros pais colocam deveres para as pessoas, para os filhos, no caso. E isso, quando é intencional, não é simplesmente. Antes eu pensava que minha mãe pedia para fazer certas coisas, porque ela precisava que eu fizesse aquilo, porque ela não ia dar conta de fazer tudo sozinha. Óbvio, nós temos o papel, o dever de ajudar em casa. Mas, quando é intencional, a ideia dos nossos pais, na verdade, é moldar o nosso caráter. Porque o trabalho edifica o homem, né? Então, assim, as pequeninas coisas. Às vezes a gente fica, nossa, mas eu tô lendo isso aqui e minha única tarefa é tirar o lixo do banheiro, por exemplo. Aqui fala que eles são, nós deveríamos ser fiéis nas pequenas coisas, nos pequenos deveres que a gente tem durante a nossa vida. E conforme a nossa faixa etária, essas obrigações elas vão aumentando. Então, por isso que, eu não sei se vocês já leram, eu creio que sim, mas tem diversos textos que falam sobre a importância da criança pequena ter obrigações, ter deveres em casa, e já ser ensinada desde os primeiros passos a gostar de fazer aquilo. Porque quando a gente ama a pessoa para quem a gente faz, a gente se sente melhor fazendo aquilo, né? Tem mais que a gente vai ler daqui a pouco que vai falar justamente sobre a nossa motivação para fazer os deveres de casa. E aqui fala que eles são necessários à vida prática. Então, não é simplesmente porque meus pais precisam que eu faça aquilo, que eles não conseguem que eu fazer aquilo. Muitas vezes é simplesmente para moldar o nosso caráter. Porque, imagina, você não ter nenhuma obrigação, nenhum dever para fazer em casa, e depois você sai aí para o mundo e vai ter um montão de coisa para fazer e não vai saber como gerar, como organizar tudo isso que você precisa fazer e não vai ter essa força de vontade, digamos assim, para cumprir tudo com diligência. Então, a gente tem que encarar os deveres de casa como formação de caráter, como algo para provar mesmo o nosso caráter. Porque às vezes dá uma preguiça que você realmente não quer fazer, mas a gente tem que olhar com estes olhos, tá bom? Então, eu vou aqui abrir o nosso mapa mental, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver? Conseguindo? Ok. A gente vai fazer por partes esse mapa mental. E eu quero que vocês deem ideias e que vocês possam ir falando de acordo com o que a gente for comentando. Bom, como eu acabei de falar aqui, as responsabilidades, elas são para moldar o nosso caráter e, consequentemente, para o nosso futuro. Então, aqui nesse quadrado aqui, nessa partezinha aqui,
a gente vai colocar algumas coisas que as responsabilidades, os deveres trazem para nós, para o nosso futuro. Então, aqui eu coloquei conhecimento para a vida, porque, como eu comentei, a gente, tendo deveres e responsabilidades, a gente desenvolve a diligência, a gente desenvolve a força de vontade para fazer certas coisas, mesmo que a gente não queira. Vou colocar aqui, por exemplo, cargos e obrigações maiores para o nosso futuro, talvez um trabalho que você vai ter, importante. Alguém tem alguma ideia sobre o que o dever ele pode proporcionar para o nosso futuro? Alguma coisa que, pelo fato de eu cumprir com as minhas responsabilidades, isso vai acarretar para mim no futuro? O que vocês acham? Disciplina, né? Disciplina, boa. Bem. Acho que é muito importante também para a criança, para o adolescente desenvolver uma noção de vida, uma noção de futuro, como gerir uma casa, como as coisas funcionam, porque às vezes a criança vive muito num outro mundo, como se as coisas fossem muito fáceis. Então a gente acaba aprendendo como é a vida no dia a dia, né? As coisas que precisam ser feitas, que as coisas não acontecem do nada, né? Que não é bem assim. Isso é muito interessante, porque é por isso que muitos jovens, quando eles, digamos assim, saem de casa, vão viver de verdade o mundo, eles sofrem muitas crises. Porque quando foi pequeno, ficou só no mundo dos jogos, onde todo mundo tem poder, todo mundo é tudo fácil, fica no quarto a tarde inteira. E aí, quando vai realmente viver a vida como ela realmente é, dá aquele choque de realidade. E aí que muitos entram em crises, em problemas e até acarreta problemas para a vida adulta, e enfim. Então, as pequenas responsabilidades, desde quando nós somos pequenos, elas devem ser geridas com responsabilidade, como já diz a palavra, mas sempre com esse objetivo, né? Então, assim, responsabilidades, pessoal, são coisas que são extremamente importantes para o nosso futuro, tanto para o nosso presente, né, para a formação do caráter, mas também vão trazer muitos frutos, muitos benefícios para nossa vida futura. Sobre essa parte, pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa que achou interessante, ou alguma coisa que quer adicionar ali também? Não? Eu Eu lembrei de uma gostaria de falar coisinha. uma coisa. Pode falar, depois eu falo. Bom, essa disciplina, essas tarefas e responsabilidades que a gente adquire ainda criança, jovem, elas são essenciais, né, como tijolos, como para nossa construção pessoal de caráter. E também nos ajuda para que a gente possa honrar os nossos pais, né, como está lá no livro. Ela diz que se a gente deixa de fazer essas tarefas, que não devem ficar somente sobre os nossos pais, a gente está desonrando eles. E isso tem uma consequência, né? Tudo na vida tem uma consequência. Quando a gente desonra os nossos pais, a gente vai sofrer a, a consequência disso. E outro ponto que eu queria falar é da questão de adquirindo essas responsabilidades, eu vou vendo como é a vida, como as coisas funcionam e me ajuda a ser um adulto com mais êxito, né? Eu vou ter noção das responsabilidades, da profissão que eu escolhi exercer, na igreja mesmo, na missão, na obra de Deus. Então, isso vai ser essencial para a vida. É isso mesmo, né? Nos ajuda a levar a sério. E é uma coisa que é importante também, honrar superiores, né? Porque assim, a gente fazendo esses deveres, honrando os nossos pais, isso vai nos ajudar também no futuro, quando a gente precisar honrar algum superior, precisar fazer alguma coisa para alguém, isso vai acabar moldando o nosso caráter de qualquer forma. Bela?
Eu vejo uma questão que a White fala que as crianças, desde pequenas, elas precisam precisam ajudar em casa, assim, conforme a idade. Então, desde pequenininho, quando ele já pode, já caminha, já consegue fazer alguma coisa, ele deve começar a ajudar na faixa etária dele, deve fazer. E a questão é que não é apenas ajudar ou ter uma função, mas é ter responsabilidade sobre aquela função. Então, você tem o dever dos pais é dar o trabalho para a criança, mas de tornar eles responsáveis por aquilo. Porque o que acontece muitas vezes? Os pais dão o dever para criança, adolescente, enfim, jovem, né? Porque a criança cresce acostumada com aquela coisa, então vai virar um jovem que faz aquilo. Desculpa. Mas aí, não consigo, mãe, tô cansado. Aí o pai fala, não, eu faço para você, acaba, não tem problema. Não, a criança ela precisa ser responsável por aquela tarefa, porque não vai ser assim quando ela crescer, né? Então, o que acontece? A gente acaba criando as crianças assim, não, mãe, cansei, ou tipo, não tô mais com vontade, quer brincar, ou acabei que eu demorei, não soube administrar meu tempo. Não, a criança deve ser responsável por aquilo, né? Então, tipo, você precisa acabar aquilo em tempo, senão para depois você poder brincar, ou enfim. Então, ela vai aprender a gerir o tempo dela, a ser produtiva, a fazer da forma certa, porque ela vai fazer aquela parte, entendeu? Então, eu achei isso bem interessante quando eu li de Ellen White isso. E que é fundamental, né? Porque aí vai criar um adolescente, um jovem, um adulto responsável, realmente, que consegue resolver as coisas sozinho. Exatamente. E quando você vai para a vida adulta, você não vai ter um dia que vai poder falar assim, ah, não, que preguiça de lavar roupa, eu não vou lavar roupa hoje, nem amanhã, nem depois. Sabe? O seu lar vai ficar um negócio que não vai dar certo. E assim, a base de um lar é cada um saber qual é a sua responsabilidade. Então, se você não aprender desde cedo a ter suas responsabilidades, a ter os seus deveres, no futuro o seu lar vai acabar sendo uma coisa assim muito desorganizada e bagunçada e vai acabar gerando alguns problemas, né? Então, vamos acrescentar aqui, cadê? Vamos acrescentar aqui o raio de prioridades, né? Um comentário ali. Bom. Muito bem. Então, quanto a isso, alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Tá bom, então. Muito bem. Como eu comentei agorinha, enfim, essa questão de responsabilidade, ela não é muito bem vista para as pessoas de fora, ou para as pessoas que mesmo não entendem essa questão. Eu creio que vários de vocês que essa situação já aconteceu com vários de vocês aqui, mas com alguém lá fala com seus pais e fala, nossa, eu acho que seu filho deveria ser mais criança, né? Não deveria fazer essas coisas que ele precisa fazer. Óbvio, não estou dizendo que não tem limites, né? Nós devemos saber o limite das nossas responsabilidades. Mas às vezes as pessoas assim que talvez não conhecem essa questão ficam falando até para nós mesmo, nossa, eu acho que você não deveria fazer essas coisas. Você ainda é uma criança, você tem que aproveitar a vida como ela é, e depois você deixa para ter essas responsabilidades. Mas se você for parar para pensar, se você não souber a gerenciar pequenas coisas na sua casa, de um dia para o outro, assim, você vai aprender. Então, sair de casa, de um dia para o outro, eu vou aprender a ter minhas responsabilidades, a gerar meu tempo, ser um adulto excelente. Não é de um dia para o outro, isso é uma coisa que tem que ser cultivada, mesmo sem a intenção dos pais. Muitas pessoas não têm esse incentivo dos pais de ter responsabilidades, mas você mesmo pode fazer as suas, assim, entre aspas, fazer as suas responsabilidades. Você pode sim ter as suas responsabilidades, mesmo sem esse incentivo, assim, dos pais que outras pessoas têm. Então, porque é uma questão do seu futuro, né? Então, assim, muitas pessoas acham que as responsabilidades devem vir só na fase adulta, que, se você não fizer, vai ficar sem fazer, então contrata alguém para fazer. Então, assim, não é nem questão de não poder contratar alguém para fazer, é questão de mudar o caráter, como comentei aqui. Então, a gente vai fazer um paralelo. Eu gosto muito nos livros de Ellen White em geral, mas nesse aqui específico,
questão de propósito divino e propósito humano, porque a gente percebe o quanto a gente está errado e quanto a gente precisa de Cristo. Então, nesse mapa mental aqui, eu acho que seria legal a gente colocar o objetivo divino e colocar em questão com o objetivo humano. Por exemplo, para os homens, o objetivo as responsabilidades são perca de tempo. Porque no momento que você tá fazendo essas coisas, você poderia estar fazendo outras coisas, tipo brincar, fazer outras coisas. Óbvio, tem os limites. Mas a gente tem que ser moderado, né? Não é simplesmente uma vida... A criança não deve ter uma vida daquela coisa assim, solta, né? E também não deve ser aquela coisa, vivendo uma vida extremamente adulta. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Mas, para muitas pessoas, ter responsabilidades é perda de tempo. Mas, para Cristo, é um preparo para a vida. Porque ele se interessa no nosso futuro. Então, responsabilidades é um propósito divino para nosso preparo para a vida. Vamos lá. Outro propósito divino. O que vocês acham que Deus pensa em relação às responsabilidades nossas? Podemos colocar aliviar as cargas dos pais. E não só dos pais, das outras pessoas também, no nosso futuro, assim. Porque, querendo ou não, por mais que isso vai moldar o meu caráter para o futuro, querendo ou não, alivia o cargo dos pais. E aqui no primeiro parágrafo desse capítulo fala justamente sobre uma parte que fala assim, ó, possui uma mãe fiel e prática, a qual tem levado muitas cargas que os filhos não deveriam ter permitido que ficassem sobre ela. Então, é dever nosso aliviar as cargas dos nossos pais. Alguém tem algum outro ponto sobre o objetivo divino para nós? Questão de responsabilidades e deveres? Não? Vou colocar... Vou colocar formação de caráter, né? Formação de caráter. Tô esperando alguém falar isso. Formação de caráter. Alguém mais tem alguma ideia? Não? Fechou, então. Agora vamos para o humano. Se vocês quiserem contar alguma experiência que vocês já tiveram também, quanto a pessoas, como as pessoas lidam com suas responsabilidades. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, mas você não tem tempo para nada. Você não tem tempo para conversar, para mandar mensagem, sei lá, ficar a tarde inteira conversando, não tem tempo para fazer certas coisas. Quando era pequena, eu não gostava que as pessoas falassem isso, mas hoje a gente percebe que se o mundo não gosta que a gente, se o mundo percebe que a gente não tem tempo para ele, é bom, porque então a gente está tendo tempo para coisas divinas, né? Então, coisas que o mundo, por exemplo, diz em questão das responsabilidades. Contrate alguém que faça. Já vi muita gente falando isso. Não, você não precisa fazer, você pode contratar alguém que faça. Eu não faço porque eu tenho uma faxineira aqui em casa que faz. Então, muitas vezes o mundo trata responsabilidades como uma coisa que a gente deve pagar para outra pessoa fazer. E, na verdade, não é isso, né? Nós podemos tomar parte de algumas das responsabilidades. Alguém tem alguma outra coisa que o objetivo do mundo são as responsabilidades? Não? Eu não sei um tópico, assim, mas eu acho que o mundo às vezes gosta, assim, em geral, né, o pensamento das pessoas é que a criança, ela precisa ser criança, então ela tem que fazer coisas de criança, entendeu? Então, às vezes, há um impedimento para que a criança amadureça aos poucos, entende? Então, a criança fica fazendo coisas de criança, e aqui também tá falando na parte final desse pequeno capítulo, né? Aqui muitos jovens têm a impressão de que os primeiros anos da vida, eles precisam não ter cuidados, precisam ficar mais sujeitos a brincadeiras, gracejos, ficar fazendo coisas, enfim, coisas mais imaturas. Então, assim, parece que impede o amadurecimento
da criança, da pessoa, por pensar que não, é muito para ela, né? É muito Exatamente. nova, sei lá, para fazer essas coisas. Então, sei lá. Porque, assim, a criança precisa ser criança. Acho que a gente vai entender se for ler. Opa. Mas, realmente, e outra coisa que acontece muito é que precisa ter sempre uma recompensa. Então, se a criança faz alguma coisa, precisa, sei lá, fazer uma saída, fazer um lanche porque fez uma coisa. A criança vai achar que ela tá fazendo um favor para os pais, quando na verdade é um dever para ela. Então, muitas vezes isso vai moldar a criança para o futuro, só querer fazer o que ela vai receber alguma coisa em troca. Muitas vezes a gente pede para alguém fazer alguma coisa e a pessoa, tá, o que eu vou ganhar com isso? Então, acaba que a gente acaba formando pessoas dessa forma, né? Que precisam de algum estímulo, alguma coisa para que faça aquilo, né? E não como amar a pessoa e aceitar como um dever. Enzo? Eu lembro que na escola a gente nos primeiros anos, né? Começou a campanha do governo contra o trabalho infantil, né? E passava aquela musiquinha do criança não trabalha, criança dá trabalho. E interessante que isso vai inculcando na nossa mente, né? E como já foi dito aí, eu vou só repetir isso, vai acontecendo que vai criando criaturas ociosas, né? Sem nenhuma aptidão para o trabalho e sem nenhuma ajuda à sociedade, né? São pessoas praticamente mortas, não fazem nada. É isso mesmo. E muitas pessoas não gostam de admitir isso, mas o ser humano tem a necessidade de se sentir útil. Então, muitas vezes, isso é curioso, muitas vezes as pessoas que caem em uma tristeza profunda, em algum problema assim mental, que se sentem muito tristes e tudo mais, muitas vezes não é nem falta de consideração pela pessoa, muitas vezes é porque ela não é útil. E quando a pessoa começa a fazer coisas, isso já é comprovado, muitas pessoas já saíram dessa fazendo isso. Quando elas começam a fazer coisas em prol dos outros, elas começam a se sentir melhor. Por quê? Porque o ser humano tem essa necessidade de se sentir útil, por mais que muitas vezes a gente não queira admitir, mas nós temos sim a necessidade de ser útil para alguém. E isso faz bem à alma, isso faz bem para o corpo. Essa questão do egoísmo, sempre para mim, sempre para mim, sempre para mim, a ociosidade não faz bem. Na verdade, a utilidade que faz bem, tanto para a mente quanto para o corpo. Bela? Mais uma coisa que eu lembrei, isso é realmente que você falou, é a característica que não é do céu, né? É o egoísmo, quando a gente trabalha para nós mesmos, né? E a característica do céu é o altruísmo, né? Você está sempre trabalhando em prol de nós, em prol dos outros, o trabalho dos anjos em prol dos outros, a própria natureza, seu trabalho em prol dos outros, é bem a lei da vida, né? Então, assim, a gente acaba criando uma sociedade que vive trabalhando só para si, querendo ser servido, não aprende a servir, né? Então, se eu vou fazer uma coisa, eu preciso de alguma coisa em troca. Mas o que Jesus veio fazer, né? É totalmente diferente. Então, os conceitos da Terra são totalmente diferentes do que Deus pensa, né? Então, porque Jesus deu a vida e não teve nenhuma recompensa por isso. E a gente aprende muito Até a ter perdeu, recompensas né? Oi? Digamos assim, ele até perdeu por dar a vida por nós. Né? Exatamente. A gente acostuma ter recompensas por coisas que, na verdade, são deveres, né? Então, isso é bem sério mesmo. Acaba que a gente tá sendo formado em pessoas egoístas, né? Totalmente egoístas, que não têm prazer em servir o próximo. Exatamente. Muito bom. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Ok. Vamos passar para o próximo... Não sei como é que eu chamo esses quadradinhos aí. Mas enfim, vocês entenderam. Aproveitar a vida. Essa é uma frase que percorre muito, principalmente quando você está querendo fazer alguma coisa de útil. Mas você não aproveita a vida, você precisa conversar com todo mundo, você precisa viver a vida, sabe? Como ela deve ser. Você deve
Enfim, essas suas responsabilidades estão acabando com a sua vida. Você está ficando muito, né? Repito, temos que ter limites. Mas é porque eu preciso que vocês entendam muito isso, porque às vezes a gente leva para extremo, né? Então, não é isso que eu tô querendo dizer, os limites. Mas as pessoas ficam nessa questão, tem que aproveitar a vida, tem que aproveitar a vida, tem que aproveitar a vida. Você não é uma criança saudável, você tem muita coisa para fazer, você tem essas responsabilidades e tudo mais. Só que depois são essas mesmas pessoas que vêm, nossa, é incrível, como é que você consegue fazer essas coisas, sabe? Incrível. Não sei como é que você consegue, sabe? Essas coisas que você sabe fazer, mas só que assim, a gente tem as mesmas 24 horas do que qualquer um. Então, isso vai depender de como a gente aproveita a vida. Tem um paradoxo. Aproveitar a vida. Quando você pensa na palavra aproveitar, vamos supor aproveitar comida. O que você pensa quando eu falo aproveitar comida? O que você pensa dessa frase, digamos assim? Aproveitar comida, você vai estar, querendo ou não, economizando. Você vai estar fazendo um bom gerenciamento da comida. Então, você vai não desperdiçar e tudo mais, vai ter um bom uso dela. Assim também é aproveitar a vida. Quando a gente fala aproveitar a vida, parece que largar tudo e viver a vida como o mar leva. Mas, na verdade, gente, aproveitar a vida, se a gente for parar para pensar, é a gente gerenciar ela do jeito que Deus quer. Porque é ele que é o expert, digamos assim, em gerenciamento de tempo, de atividades, não ter excessos nem para um lado nem para o outro. Então, aproveitar a vida é ter a mão de Cristo nos auxiliando no que a gente for fazer na vida. Marcos. Eu ia falar justamente isso, que aproveitar a vida, assim como se aproveita a comida, se aproveita pensando no amanhã. Porque o que o jovem faz, né, é viver. Tem um amigo que diz uma frase que o jovem ele vive como se não houvesse amanhã. Então, como se não houvesse futuro, como se não houvesse acerto de contas, como se não houvesse acerto de contas, como se nunca fosse ficar doente, fosse pagar toda aquela dívida que a pessoa fez com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, vive como se nunca fosse sofrer as consequências. Então, aproveitar a vida, viver o processo que Deus dá. E, aliás, pegando esse gancho, o sistema educacional posto na sociedade hoje em dia, ele nos leva a gente não aproveitar o tempo, porque a gente sempre está pensando no amanhã. Então, quando a gente está no ensino fundamental menor, o nosso objetivo, a gente fica obcecado por chegar no ensino fundamental maior, poder usar o caderno universitário, escrever de caneta, ter um professor para cada matéria, esse é o sonho de consumo. E aí a gente não aproveita o processo, que é o fundamental menor. E aí, quando a gente chega no fundamental maior, a gente descobre que o nono ano é mais interessante. E aí, quando a gente chega no nono ano, a gente descobre que na viagem do nono ano tem uma galera que chama terceirão. E aí a gente vive em função do amanhã. Aí, quando a gente chega no terceirão, não ficamos satisfeitos, queremos uma universidade. Na universidade, a gente fica sabendo que se não tiver um estágio, não consegue ingressar no primeiro emprego. E aí ingressa no estágio, depois primeiro emprego. Quando chega no primeiro emprego, não vive, apenas tem o objetivo de se fortalecer financeiramente e criar uma família. E aí, quando a pessoa chega, enfim, na aposentadoria, que é o sonho final, a pessoa descobre que não viveu o processo. Então, aproveitar a vida é pensando no amanhã, mas aproveitando as oportunidades que Deus concede hoje. Exatamente. E essa questão, assim, de futuro e tudo mais, por que a gente não confiar a nossa vida naquele que sabe o fim desde o início, né? Então, assim, é muito mais sensato a gente confiar o leme da nossa vida a alguém que sabe o que vai acontecer depois, alguém que sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, essa é o mais sensato pra gente fazer, né?
Muito bem. Como que Cristo vê o termo aproveitar a vida? Ser uma bênção no lar, que é o que fala aqui nesse capítulo. Devemos ser uma bênção no lar e assim nós iremos aproveitar a nossa vida. Já nós, aproveitar a vida, quando a gente às vezes pensa, parece que é gastar com um montão de coisa, ter muitas coisas, enfim. Guilherme. Boa noite. Sobre essa parte de aproveitar a vida, eu acho que uma pessoa que se denomina, como eu posso falar, que se acha cristão, mas não nasceu de novo, o aproveitar a vida para ela será ceder às concupiscências da carne. Mas quando uma pessoa nasceu de novo da água e do Espírito, aproveitar a vida para ela vai ser viver em Cristo. Repetidas vezes a senhora White ela fala sobre demonstrar felicidade na nossa religião em servir a Cristo. Como Paulo diz que o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele também diz que as coisas que ele deixou para trás, quando ele teve o encontro com Cristo, elas eram consideradas para ele como refúgio. Em algumas traduções dizem como esterco, né? Porque não tinha mais valor na vida dele. Então, aproveitar a vida é viver Cristo. E quando uma pessoa vive em Cristo, a vida dela se torna uma vida semelhante à de Cristo. Era uma vida de abnegação. E aí que você começa a dar frutos no seu lar, e aí você se torna uma bênção no seu lar, que é o primeiro campo missionário de verdadeiro cristão, né? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E aí você vai ser uma bênção na eternidade, na sociedade, e depois, como consequência, né? Como um galardão, você será uma bênção na eternidade. É isso mesmo. Então, aproveitar, a gente percebe, né, que a nossa forma carnal com a forma divina é muito diferente nessa questão de aproveitar a vida. Muito bem, pessoal. Vamos agora começar ao contrário. O que vocês acham que é aproveitar a vida da nossa forma, da forma carnal? Já tem um exemplo, gastos em excesso. Alguém quer colocar um ponto? Vou colocar aqui mais um, então, para ajudar na inspiração aí. Todas as satisfações, eu acho que é um aproveitamento, entre aspas, de vida humana, né, que as pessoas acham que é assim. Todas as satisfações, como a Noite fala muito, gracejos fúteis, aquelas coisas assim que são totalmente tolas, mas que dão prazer momentâneo, né? Alguém tem alguma outra ideia? Enzo? Eu acho na parte da gula, né? A própria alimentação. Muitas vezes a gente passa dos próprios limites que Deus dá e a gente acaba tanto nos ferindo, né? E isso causa doenças depois, nos leva à morte, quanto as outras pessoas, né? Ele também já entra nos gastos em excesso, todas as satisfações, mas esse também seria, acho, um ponto, né? Mais pra frente, a gente vai, daqui a pouco, assim, a gente vai colocar resultados disso, pra gente perceber que às vezes, olhando esse lado aqui, parece tão chato, mas aí quando a gente olha aqui, os resultados são melhores, né? Alguém tem mais algum? Vamos correr aqui, que a gente tem mais dois capítulos. Eu acho que uma coisa interessante seria fazer só aquilo que agrada, né? Uma atividade que exige um pouco mais de esforço, ou algo que realmente assim a pessoa não gosta de fazer, ela não quer fazer. Aí, então seria aproveitar a vida, é fazer só o que me agrada, só o que eu gosto. Então, se eu gosto de sair com os meus amigos, ou então se eu gosto de assistir alguma coisa que não pode, né? Então é isso. Muito bem. Vamos agora para como é aproveitar a vida na visão de Cristo. Já está aqui, ser uma bênção no lar, ser semelhante a Cristo. O que vocês acham mais? Podemos colocar, usar bem os nossos talentos, uma coisa que é bem importante, inclusive nas responsabilidades. Mas, Matar o eu. não sei.
Acho que dá espaço para mais uma. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente fecha isso. Não? Fruto do Espírito. Oi? Ter o fruto do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, tudo mais. Eu vou dar uma diminuidinha aqui. Depois eu ajeito melhor para se vocês quiserem. Muito bem. Então, essas são as diferentes perspectivas de aproveitar a vida. Só que elas vão dar assim como são, vão dar diferentes frutos também no futuro. Ellen White fala aqui no livro que aqueles que aproveitam a vida da forma do mundo, eles correm perigo quanto ao mundo melhor. Então, isso é muito sério. Podemos colocar... Ela coloca aqui uma parte no livro mesmo, que eu acho muito interessante a gente colocar. Que ela coloca nessas palavras. Desassossegados. Desassossegados, é isso mesmo. Ela coloca desassossegados, impertinentes e irritáveis. Olha só. O que mais vocês acham que resulta de nós aproveitarmos a vida de acordo com o mundo? Podemos colocar perder o gosto pela razão. Conforme a gente vai acariciando o eu, as coisas que são racionais, a gente perde o gosto. Por exemplo, depois você vê um filme muito assim, impactante, muito de ação e tudo mais. Você vai ter vontade de ler a Bíblia? Você vai ter vontade de ler um livro? Então, perder o gosto pela razão. Mas, o resultado que isso aqui pode ocasionar na sua vida. Destruição. Por fim, prazer momentâneo. Porque essas coisas vão virando vícios, né? Porque são prazeres momentâneos. Então você faz isso e depois perde a alegria que você sente, entre aspas. E aí depois você precisa fazer de novo. Agora, pessoal, leiam isso aqui. Eu não sei vocês, mas quando eu tava montando, eu fiquei assim, gente, são palavras que descreveriam um drogado. Se você for parar pra pensar, perigo quanto ao mundo melhor, desassossegados, impertinentes, irritáveis, perder o gosto pela razão, destruição, prazer momentâneo, são drogados. Você para pra pensar nisso? O quão sério é a gente aproveitar a vida de acordo com o mundo? Isso aqui não sou eu que tô falando. Essas palavras, essas 3 palavras aí, estão aqui no livro. Desassossegados, impertinentes e irritáveis. Gente, isso é são palavras pra gente descrever uma pessoa drogada. Então, assim, é muito sério. É muito sério. Mas vamos pra parte boa. Resultados de aproveitar a vida de acordo com Cristo, com o propósito de Cristo para a nossa vida. Vamos lá. Lara Alegre. Vou colocar aqui também utilidade, porque aí a gente se sente útil. O que mais vocês acham? Que é o resultado. A gente viver a vida. Paz. Verdade, as pessoas que vivem a vida assim, parece que são felizes, mas elas na verdade não têm paz de espírito. O que mais? Novas habilidades. Né? Ai, saiu essa aqui. Pessoal, eu não sei se... Eu não tô conseguindo ler o chat, então se alguém que tiver com o microfone puder ler os comentários das pessoas aí. Qual foi que falaram? Acho que eu acabei. Alguém falou ali, lar amável. Mais. Acho que uma coisa que muitas vezes é
não das nossas pedras no sapato, mas que é a paciência, né? Coisa que a gente tem que trabalhar bastante e é difícil de a gente conseguir ela, né? Querendo ou não, as responsabilidades exercem bastante. A Não Rebeca verdade. falou obedecer no. A Rebeca falou obedecer no chat. Seria obediência, né? Eu não vou colocar aqui, mas só vou comentar para dar espaço para outras coisas. Novas habilidades. Às vezes a gente quer que a gente descubra nossas habilidades deitados no sofá. E se você for parar para perceber, todas as pessoas que Jesus chamou, elas estavam fazendo alguma coisa. Incrivelmente. Então, se a gente pensa para chamar de Deus, se a gente quer descobrir nossas habilidades, a gente tem que ter uma massa. O que mais vocês acham? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o chat. Basicamente isso. E eu vou complementar aqui com o prazer eterno, né? Que, querendo ou não, quando a gente faz essas coisas, a gente tem um prazer eterno. Bom, mais pro fim do capítulo, vai falar sobre utilidade. Que o nosso tempo livre, ele pode ser usado, ele deve ser usado, no caso, para coisas úteis. Para nossa família, para outras pessoas, né? Não para nós. Então, essa parte aqui de exemplos, eu vou deixar para que vocês façam. Eu vou mandar esse comentar no grupo, para vocês coloquem ideias do que vocês podem fazer no tempo livre de vocês. Não precisa ser trabalhos assim muito pesados, mas ela vai te falar que, enfim, que a gente não deveria ficar na ociosidade, nas futilidades. Deveríamos aproveitar esse tempo para fazer coisas boas. Então, para finalizar esse capítulo aqui, eu fiz um acróstico. Deixa eu ver se eu vou colocar ele aqui, senão depois eu vou me ajeitar. Um acróstico sobre felicidade. Coisas que trazem para nós a verdadeira felicidade, que é a felicidade em Cristo. Tá bom? Assim ficou o nosso mapa mental. Eu vou dar uma arrumada ali depois, vou mandar para vocês. Mas, pessoal, esse foi o nosso capítulo 114. Agora a gente tem que correr para terminar os outros dois. Alguém tem mais algum comentário? Ou a gente já pode passar? Outra coisa, desculpa cortar aqui, mas outra coisa que eu acho bem interessante a gente colocar como prática no nosso dia, além do trabalho útil, a gente pegar o exemplo de Daniel, né? Daniel, uma coisa que ele fazia todo dia e sem perder qualquer minuto era oração, né? De manhã, meio-dia e de noite. Eram 3 orações no dia fixas. Fora as outras, né? E a oração não quer demais, mas tinha 3 momentos que ele parava para conversar e ouvir a voz de Deus. Acho também outra coisa que nós devemos colocar em mente, né? Além de todas essas coisas que já foram faladas, né? Então, a gente, na verdade, para a gente conseguir fazer todas elas, a gente precisa dessa, né? Que é o contato ou a ligação direta com Cristo. Exato. Porque tudo isso a gente não consegue fazer por nós mesmos, né? A gente só consegue fazer única, inteiramente por Cristo, né? Porque nossa raça humana é simplesmente, por isso que eu quis colocar essa parte da nossa carne, pra gente perceber o quão pequenos nós somos, mas o quão grande Deus é para que ele possa nos ajudar. Tá bom? Falando aí um pouco de lar, de família, o próximo capítulo, ele vai falar sobre horário de culto. Eu não sei aonde, mas eu vi uma postagem hoje falando sobre isso, muito boa. Que vocês devem ter visto também, não onde eu vi, mas enfim. Que fala justamente sobre horário de culto. Muita gente negligencia esse momento que eu tenho frente. E esse capítulo 115, não vamos ler agora, mas se você puder, leia em casa. Leia aí sozinho, porque é muito importante, muito bonito. E eu me lembrei, quando eu estava lendo esse capítulo, de Josué 24, que fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o culto familiar não vai substituir o devocional pessoal e a tua comunhão diária com Deus. Mas é uma forma da gente construir nossa espiritualidade junto com a nossa família. Então, o horário de culto é uma questão muito importante. Então, foi o que esse minimal mental, não é tão grande quanto o outro, mas que são não ideias, mas como Ellen White aqui, para quem leu o capítulo Poder da Ideias e quem não leu também,
que sabe alguma coisa sobre como deve ser, como não deve ser o culto familiar. E a Ellen White, assim, é um capítulo, assim, de uma página, só isso aqui, e ela já coloca muita coisa, que dá para dar uma boa sublinhada aqui já. Então, vamos lá. Horário de culto. Horário de culto é importante por quê? Alguém tem alguma ideia, alguma coisa para falar sobre isso? Por que o horário de culto é importante e é tão, assim, fixado, tão reforçado por Ellen White? O que vocês acham? Pode falar isso. Eu acho que talvez tenha a ver com a rotina, né? Nosso o cérebro, ele consegue distinguir, né? Mais rápido quando tem uma rotina. Então, quando tem uma rotina que os pais, né, colocam, de ter um culto de manhã e de noite, eu acho que seria esse ponto mesmo. Mas eu posso estar errado, né? Não, mas assim, e a nossa família, se a gente quer que a nossa família seja uma família de Cristo, uma família cristã, por que não colocar? Porque não é condizente, né? Não, minha família é cristã, minha família é de Deus, mas a gente não tem nenhum espaço familiar para Deus, né? Guilherme. Sobre o horário do culto, né? Pela manhã, na viração do dia também, eu creio que seja importante por alguns aspectos. Por exemplo, a gente faz o culto ali de manhã bem cedo, né? Às vezes de madrugada, a gente está recebendo o dia, entregando o dia nas mãos de Deus, um dia que é desconhecido para nós. Estamos agradecendo pela noite passada também, né? Quando tudo ocorre bem. E, assim, começar o dia com o culto, né? Com uma oração, a gente está entregando nas mãos de Deus a nossa vida, a vida de nossa família, e a gente já começa, podemos dizer assim, né? Como as pessoas falam, começar o dia com o pé direito, porque a gente vai estar começando o dia se enchendo ali da graça de Cristo, do Espírito de Cristo, inclusive até para resistir às tentações no decorrer do dia, né? E eu creio que seja esse o principal motivo. Isso mesmo. A gente entregar a nossa família para Cristo, né? Naquele dia. Ana, pode falar. Então, eu acho que também é para a gente ficar organizado, né? Porque se a gente não tiver horário para as coisas, a gente vai acabar deixando de fazer. Isso. Então, entendendo a importância do horário de culto, entendendo por que nós devemos fazer culto, eu creio que é uma coisa que a maioria aqui já entende. Se você ainda tem algum dúvida, dá para ler o capítulo 115, que é muito esclarecedor, eu achei muito bonito. Porque às vezes a gente faz, quem já cresceu assim, sempre fazendo culto, às vezes é um negócio muito automático. Às vezes a gente não para prestar atenção nesses detalhes. Heloísa. O horário de culto também é muito importante porque é um horário que une a família, né? Isso aí. Porque Deus quer uma família unida, não uma família separada. Muito bem. Beleza, pessoal. Não vamos demorar muito nessa parte aqui, mas vamos colocar algumas coisinhas que a gente pode aderir ao nosso culto. Como ele deve ser e como ele não deve ser. O nosso culto familiar em geral. E aí a gente pode ir pensando. Eu tava fazendo isso aqui, eu fiquei pensando em como é o culto aqui em casa e como a gente pode melhorar. Vamos lá. Ele deve ser agradável, porque deve ser um momento, como a última pessoa que falou, acho que foi a Luísa, falou, que é um momento também de união entre a família. Então, nos unir perante Deus, isso não tem preço, não tem coisa melhor. Então, ele deve ser agradável, principalmente quando a gente tem crianças pequenas, né? Porque às vezes isso vai virar maçante. Então, ela coloca aqui que deve ser interessante. Alguém quer falar alguma coisa sobre como deve ser o culto familiar? Eu gostaria de ler um texto aqui, um texto não tão grande, que a senhora White fala e aqui ela destaca vários pontos de como deve ser mais ou menos um culto familiar. Tá no Conselhos para a Igreja, ela diz assim: no culto familiar, tomem parte também as crianças, cada qual com sua Bíblia, lendo dela 1 ou 2 versículos. Cante-se então um hino preferido, seguido de oração. Ela fala aqui também:
Em singela petição, contemos ao Senhor as nossas necessidades, exprimindo gratidão por suas bênçãos. Desse modo, saudaremos a Jesus como hóspede bem-vindo em nosso lar e coração. Em família, convém evitar orações longas e sobre assuntos que não têm a ver com o interesse de todos. Essas orações enfadam em vez de constituírem um privilégio e uma bênção. Que o momento da hora da oração seja deleitável e interessante. Então, aqui ela destaca alguns pontos, né? Por exemplo, as orações não podem ser tão longas, inclusive quando tem crianças, né? Nem o horário do culto. As crianças devem ter sua parte ali no culto, como ler alguns versículos da Bíblia que sejam de interesse delas. Participar também no louvor às crianças e deve ser constituído de um assunto que interesse a todos, um assunto bíblico. Então, esses são alguns pontos que ela destaca. Exatamente. É interessante explorar o que as crianças sabem fazer. Porque, assim, ó, quando a criança... Agora falando sobre a questão de crianças, né? Quando é um culto que é muito maçante, como você falou, o Guilherme comentou, às vezes as orações são muito... Tipo, elas não entendem. Então, pra que fazer o culto? Sendo que vai ser palavras que elas não entendem e tudo mais. É importante que tenha um momento para as crianças, né? Eu lembro que desde pequena a gente faz isso. Então, um momento, assim, especial. E aí, muitas vezes, e é interessante que ele seja participativo pelos membros da família. Porque aí se torna uma coisa mais legal. E principalmente para as crianças, né? Participar, independente do que elas gostarem. Minha irmã, hoje, enfim, um dos nossos familiares, ela falou, eu quero fazer a meditação hoje. E aí ela ficou muito feliz. Ela falou, eu quero fazer uma meditação. Ela ficou muito feliz por poder participar do momento da meditação. Então, foi muito legal. E é importante a leitura bíblica, né? Porque senão aí a gente vai lá fazer o culto e não vai falar da Bíblia, de Cristo, enfim. E é um momento que a gente pode compartilhar coisas que a gente aprendeu também durante a nosso devocional ou coisas do tipo. Muito bem. Devido ao tempo, não vamos conseguir fazer todos os tópicos que poderíamos fazer, mas se você quiser, você pode completar depois em casa, depois da reunião. Como não deve ser, perturbação, todo mundo carrancudo, aconteceu alguma coisa durante o dia que não te deixou nos melhores momentos? Ok, mas no horário do culto, é importante que não seja aquele momento pesado, porque volto a falar sobre as crianças. Isso não vai trazer uma memória muito legal sobre o culto. Então, o culto deve ser sem perturbação. E é uma coisa que ela fala aqui também. Não deve ser questão de crianças menores demorado, porque às vezes só entediante. Aí a criança começa a ficar inquieta e aí começa... Isso faz na memória para a criança de um culto. O culto é chato, o culto é negócio de adulto. Eu não gosto de fazer o culto. Então, assim, eu tinha uma época que eu não gostava de fazer o culto, agora eu tô tentando lembrar por que eu não gostava, mas eu não gostava de fazer o culto. E aí, quando eu comecei a participar mais do culto, se tornou uma coisa mais legal. Então, às vezes, essa é a ideia. Alguém quer falar alguma questão sobre como não deve ser o culto, que a gente deve evitar no momento do culto? Não devemos ter irreverência. Irreverência. Eu lembro que uma vez, a gente ainda não conhecia essa questão de modéstia e tudo, mas enfim, de qualquer forma. A gente foi fazer com um familiar, e eu não me lembro com que roupa eu tava. Acho que eu tava com roupa de qualquer família decente. Mesmo a gente ainda não conhecendo certinho os princípios. Minha mãe chegou e falou assim, olha, uma coisa que eu não esqueci. Imagina que você tá falando com um presente agora. Você estaria com essa roupa? Então, até a roupa... Beleza, tá em família, mas mesmo assim, nós devemos ter reverência em tudo. Nas músicas, no momento ali que a gente tende a ficar rindo, enfim, mas nós devemos ter reverência no momento do culto, em todos os aspectos. Marcos? Eu penso que o culto, ele é um reflexo em miniatura do sábado, né? Então, por exemplo, o sábado, às vezes, para as crianças, principalmente, eu vejo que ele se torna muito cansativo e as crianças ficam esperando para terminar o dia, porque as crianças não podem brincar
mas também os pais não levam elas para fazer uma atividade diferente, né? Então acaba que elas esperam chegar ao final do dia. Tinha uma determinada pessoa que os filhos dela diziam assim, lá não podia dizer que o sábado era ruim. Sábado é o melhor dia da semana. E aí as crianças diziam assim, e pai, quando é que vai terminar o melhor dia da semana? Ou seja, não era coerente, né? O testemunho que os pais estavam dando com relação ao sábado. Então, a Ellen White fala que o sábado deve ser um dia agradável para as crianças, devem se levar elas para fazer atividades diferentes, não brincar como acontece nos outros dias da semana, mas levar para a natureza, tornar um dia especial. Eu penso que o culto também ele deve ser especial na adoração, deve haver uma adaptação para o culto infantil, para todas as idades, né? Começando com o público infantil, não deve ser algo cansativo, deve haver deve haver uma inteligência ao fazer o culto infantil, de modo que seja criativo e seja também participativo, também para os juvenis, para os adolescentes e para o restante das idades. Isso mesmo. Porque aí traz uma memória interessante para a criança, né? Penso também que é importante, que não deve ter falta de espiritualidade, né? Porque mesmo fazendo uma coisa legal, às vezes a gente falta com espiritualidade. Então é legal a gente ter esse ponto. E outra coisa de última hora, eu nunca tinha me atentado a isso, mas no último parágrafo ela fala essa questão de não ser de última hora. Então, lê qualquer texto aí. Isso não se torna um momento importante, né? Muito bem. Alguém tem mais algum comentário? Ou a gente já pode passar para o próximo capítulo? Não? Ok, então. Gente, esse é o último capítulo. Desculpa, acabei extrapolando o tempo, mas a gente vai conseguir terminar tão tarde. Recebendo visitas. Vai estar tudo em torno de Lari. O primeiro capítulo nós falamos sobre responsabilidades, como a gente pode ajudar no lar. Depois nós falamos da espiritualidade da família e agora como a gente pode transmitir isso para fora. Recebendo visitas. Esse capítulo fala aqui, muito interessante, uma coisa que a gente já tem observado aqui em casa, que é a simplicidade. Às vezes, algumas pessoas chegam na nossa casa e às vezes a gente quer mostrar tudo que a gente tem, tirar toda a louça que estava acumulando poeira do armário, colocar, assim, fazer a mesa de um jeito assim, que tem uma poluição visual, sabe? E a gente quer mostrar que a gente é muito bom e tudo mais. Às vezes não é nem intencional, mas às vezes a gente mostra ostentação para as pessoas. E às vezes as pessoas não se aproximam da gente porque parece que a gente tá. Às vezes não é nem intencional, gente. Não me entenda mal. Às vezes a gente quer simplesmente deixar a pessoa confortável, deixar a pessoa bem. Não que a gente deve maltratar as visitas, mas às vezes a gente exagera nessa questão de arrumar tudo e não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar, mas às vezes a gente exagera no que a gente prepara para as visitas. Óbvio, nós devemos recepcionar, nós devemos ter hospitalidade, devemos mostrar para elas um lar gostoso de estar, confortável, mas às vezes a gente esquece da simplicidade, né? Então, é aquela questão de susto. Deu um barulho aqui em casa do meu susto, perdão. Enfim, mas essa questão da gente não esquecer de ser um simples. Lembrei de falar. A história de Jesus com Marta e Maria, não é? Que às vezes a gente esquece de dar atenção para as visitas, ser pessoas que mostrem o caráter de Cristo, porque a gente fica querendo mostrar o que a gente tem e não o que nós somos, né? Daniel, pode comentar. Falando sobre isso, é muito parecido com que o livro Conselho sobre o Regime Alimentar fala. Bem sobre essa parte de visitas. Vai ter algum encontro, alguma coisa em especial, onde tem gente diferentes envolvidas. Normalmente a alimentação é uma coisa, sem ser simples, né? Uma coisa bem elaborada e sempre um monte de coisa.
e acaba que vem a ocorrer erros e pode haver gula envolvida e muitas outras coisas que são até erradas, né? O alimento não deve ser ingerido dessa maneira e acaba nesses momentos sendo ingerido da forma errada. Então, praticamente tudo podemos colocar a simplicidade, que é muito importante, né? Muito importante mesmo. Não deve cair uma lei, quebrar alguma coisa só porque estamos tendo visitas em casa, né? Ainda temos que ter, igual Marta, Jesus, Maria, né? Que você estava falando, mas é isso mesmo. Nós precisamos de ser muito cuidadosos quanto a esse respeito. Isso mesmo. Às vezes a gente acaba afastando pessoas por nós faltarmos com a simplicidade em casa, né? Quando as pessoas vêm fazer uma visita, enfim. Bom, o que vocês acham que é importante que as pessoas, quando vão na sua casa, elas vejam na sua família? O que você acha que seria interessante que elas pudessem ver na sua casa, na sua família em geral? O que vocês acham? Eu acho que é humildade também, né? Como? Humildade. Humildade. Mas Um ponto legal seria o contentamento, né? Que ela fala que, ao contrário aí da gente ficar ostentando, né? Querer mostrar tudo que a gente tem para as visitas, como a moça já falou, a gente tem que mostrar que a gente está seguindo a Cristo de uma forma simples, seguindo fazer a vontade do Senhor, né? Então, tem que ter contentamento. contentamento. Então. O que mais? Vou colocar aqui conformidade com o caráter de Cristo, que é basicamente as coisas assim. Alguém tem mais alguma sugestão para a gente colocar? Não? Beleza, então. Eu vou colocar, eu separei alguns pontos, eu vou colocar felicidade. Podemos colocar conforto. Fazer com que as pessoas se sintam bem na nossa casa, mesmo sem ostentação. Educação, muito bem. Importantíssimo. Educação. Enfim, acho que esses são os principais pontos. Agora, o que eles não devem ver na nossa casa. Porque não devemos mostrar, não é nem mostrar o que nós não devemos ser, né? Não é nem questão de ser uma coisa para as visitas em casa ser outra. Porque aí vai dar mesmo. Não, o que nós não devemos ser, e aí, consequentemente, o que as visitas não devem ver em nós. Vou colocar aqui, tentativa de causar inveja. Que é uma coisa que a Ellen White coloca aqui. Que às vezes não é intencional, mas parece. O que mais que vocês acham? Desrespeito. Aqui. Tem uma coisa que a Ellen White coloca aqui que eu não vou te parar para pensar. Divertimento cobrindo a devoção. As pessoas, por exemplo, visitas vão passar dias com a gente. Elas não vejam que o divertir, que as coisas, sei lá, passeios, saídas e tudo mais, sejam mais importantes do que a devoção. O culto familiar ainda assim pode entrar. Eu lembro que, vou falar rapidinho, gente, que nosso tempo tá curto, mas que uns parentes nossos que não são cristãos, eles vieram passar um tempo aqui em casa e a gente fez o culto familiar e foi muito emocionante. Eles choravam durante os cultos, assim, porque eles são afastados, né? Já estiveram na igreja. E eles choravam assim e foi uma coisa que moveu com eles, mexeu com eles. Depois eles vieram falar com a gente sobre a importância do culto familiar para as visitas. E aí a gente pode interligar os dois capítulos.
Alguém quer comentar mais alguma coisa para colocar aqui ou também do outro lado, se você quiser? Não? Beleza, então. Eu acho que a gente acabou os nossos mapas mentais. Depois eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem complementar também, colocar outras coisas que vocês acham importantes, porque por conta do tempo a gente não conseguiu colocar tudo especificamente. Mas o que eu queria passar para vocês hoje é justamente essa questão. E o segredo, assim, o resumo de tudo é ter Cristo vivendo em nós, né? Que nós possamos estar tendo nosso caráter mudado por Cristo diariamente e fazendo com que nossa família, nosso lar, seja um lugar de ordem, de bondade, enfim, coisas que não vêm de nós, vêm dele, e que a gente possa também deixar que ele molde o nosso caráter, né? É isso então, pessoal. Desculpa por extrapolar aqui no tempo. Mas era isso. Obrigada também pela oportunidade. Legal, Isa. Você pode orar pra gente para finalizar? Bom, sim. Oremos então, pessoal. Querido Senhor, obrigada por mais um dia, Pai. Obrigada porque tivemos mais essa oportunidade de participar desse estudo. Que o Senhor possa, Pai, por favor, nos ajudar a conseguir fazer o que aprendemos aqui, porque não é fácil. Tudo que a gente aprendeu aqui não é natural nosso, a gente tem que sempre fazer o contrário. Mas a gente pede humildemente, Pai, que o Senhor possa, por favor, ajudar a gente a fazer o que a gente aprendeu aqui, que a gente possa exercer isso na nossa vida e na vida da nossa família. Que as pessoas possam ver simplesmente o teu caráter na nossa casa e em nós também. É isso que nós pedimos e agradecemos. Também peço especificamente por todas as famílias aqui representadas, que o Senhor possa estar colocando a tua mão sobre cada um deles. Nos dê também uma boa noite, Pai, que o Senhor possa tomar o leme da nossa vida e que possamos também confiar no que o Senhor pode fazer por nós. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Muito obrigada, Isa. Obrigada por dirigir o estudo, por conduzir a recapitulação, pelos teus mapas, por ter compartilhado tudo isso aí com a gente. Deus te abençoe, viu? Continue sendo usada por ele. Então, pessoal, semana que vem a gente tá aí novamente. E aí nós vamos estudar o capítulo 117. Tá bom? Vai ser só um capítulo, vai ser um pouquinho maior, porque esses realmente eram pequenininhos, né? Bom, vamos tirar uma foto, então, pra gente finalizar. Peguei aí seus livros. Peguei suas câmeras. Ô, Daniel, você poderia tirar foto pra gente? Não tô no computador. Não? Não. Ah, tá. Vamos ver se alguém tá no computador. Eu posso Pessoal, alguém tá no computador? Ah, isso tá, né? Ah, você tira pra gente, então, se você conseguir. nada aí que ia tirar. Aqui. Vamos lá, então. Deixa eu conferir se é isso mesmo que eu tô achando que é. Deixa eu ver se tá funcionando aqui. Não, não sei se Vamos lá, pessoal. Abre as câmeras, então. Alguém mais vai abrir ou posso tirar? Não? Vamos lá, pessoal. Então, 3, 2, 1. Vamos ver se foi. Vamos tirar mais um só por precaução. Deixa eu colocar aqui. Foi. Mas vamos tirar mais uma só por precaução. Vamos lá. 3, 2, 1. Ok. Vamos mandar no grupo. Muito obrigada, Isa. Elza, você tem um recadinho, né? Tem sim.